Falsa paz está sendo preparada? Donald Trump convidou o Papa para o Conselho de Paz. Você percebeu? Ou isso passou despercebido diante dos seus olhos? Enquanto o mundo fala de acordos e reconstrução, a Bíblia já havia descrito esse cenário exato. Política e religião caminhando juntas, prometendo estabilidade, mas entregando engano. Apocalipse 13 mostra duas bestas, uma do mar, ligada ao poder político, outra da terra, com aparência mansa como cordeiro, mas voz de dragão. E agora vem o detalhe que poucos percebem. Elas não competem, elas cooperam. Líderes políticos buscando apoio religioso, discursos de união global, promessas de paz internacional. Mas a parte que ninguém te conta é essa. Apocalipse 17 revela uma mulher montada sobre uma besta. Ela não anda sozinha, ela cavalga sobre governos. Não é a política servindo a fé verdadeira, é a fé distorcida usando a política como veículo. E o mundo aplaude, porque parece união, parece solução, parece paz. Agora vem o maior perigo, e você precisa entender isso. Não é a perseguição, é o engano elegante. Quando o erro vem bonito, diplomático, ele é aceito com aplausos. Jesus nunca prometeu paz baseada em acordos humanos. A verdadeira paz não nasce de alianças globais. Nasce do reino que não pode ser abalado. O cristão não vive assustado, vive desperto. Porque enquanto alguns enxergam apenas notícias, outros enxergam movimentos proféticos. A esperança não está em mesas redondas, está em um trono eterno. Irmãos, uma profecia bíblica está se aproximando. Pela primeira vez em décadas, a polícia israelense permitiu que judeus levem páginas impressas de oração ao monte do templo. Isso quebra restrições antigas e sinaliza o retorno da adoração judaica ao local mais sagrado da Bíblia. A Bíblia profetiza que um terceiro templo será erguido no monte do templo nos últimos dias. Daniel 9:27 fala de um pacto que permitirá sacrifícios e ofertas. Mas no meio da semana, o príncipe que há de vir, o anticristo, os interromperá. E ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Jesus confirma em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, o homem da iniquidade se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Essas passagens exigem um templo reconstruído para que o anticristo o profane no meio da grande tribulação. Hoje vemos preparações, novilhas vermelhas sendo criadas para a purificação, utensílios e vestes sacerdotais prontos no Instituto do Templo. A permissão de orações impressas é um pequeno, mas claro, avanço rumo à restauração plena da adoração no monte. Isso aponta que o palco está sendo montado para o cumprimento dessas profecias. O terceiro templo virá, e com ele os eventos finais antes da volta do Senhor. Irmãos, vigiemos e oremos, pois a salvação está mais perto do que quando cremos. O Senhor Jesus voltará em glória para reinar. Fixemos os olhos nele, o verdadeiro Messias. Irmãos, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês percebem que, nesses últimos anos, o Brasil tem sido violentamente atacado? Corrupção escancarada, valores invertidos, a verdade sendo tratada como mentira, e muitos fingindo que isso é apenas política. Uma avalanche de ideologias contra Deus. Mas eu afirmo com clareza, isso não começou no sistema, começou no afastamento espiritual.
Os cristãos se afastaram de Deus, principalmente muitos evangélicos, dando ouvidos a doutrinas de demônios, como a própria Bíblia adverte. Trocaram santidade por conveniência, palavra por opinião, presença de Deus por entretenimento religioso. A igreja trocou o verdadeiro evangelho pelas migalhas. Abriu brechas para os poderes das trevas. Daniel 10 prova isso quando um anjo diz que foi resistido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Não era um homem. Era uma entidade espiritual governando aquela região. Depois ele menciona o príncipe da Grécia, mostrando que cada império tinha uma cobertura espiritual maligna específica. Em cada nação tem um príncipe atuando. Abaixo dos principados vêm as potestades. Elas executam ordens, operam dentro das estruturas humanas, política, economia, religião e comunicação. São elas que normalizam o pecado, institucionalizam a corrupção e fazem o erro parecer aceitável. Já os príncipes das trevas deste século atuam diretamente sobre a mente das pessoas. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui entra engano, confusão moral, relativismo e apostasia. E as hostes espirituais da maldade são os agentes de operação direta, opressão, escravidão espiritual, destruição familiar e caos social. É por isso que o Brasil não enfrenta apenas uma crise social. Enfrenta uma guerra espiritual territorial. Mas Efésios 1 declara algo decisivo. Cristo foi exaltado acima de todo principado e potestade. E a igreja é o corpo dele. O problema nunca foi falta de autoridade. Sempre foi falta de posicionamento. Além do mais, estamos próximos dos últimos dias. O fim está cada vez mais perto, e as forças das trevas ficarão cada vez mais fortes. E você, meu irmão, tem percebido a apostasia e o avanço das trevas no mundo? O que realmente está por trás do carnaval? O carnaval não é apenas uma festa. Existe uma estrutura espiritual por trás que a maioria ignora completamente. Enquanto milhões celebram sem questionar, poucos sabem que essa festa possui raízes profundas em cultos antigos do Egito, da Grécia e de Roma. Não é tradição inocente, é herança pagã adaptada. E agora vem o detalhe que ninguém te conta nas escolas de samba. Nessas sociedades antigas, existiam mitos de deuses que morriam e ressuscitavam. O carnaval seria uma adaptação moderna dessas tradições, celebrando os mesmos espíritos sob nova roupagem. Mas a parte mais profunda é essa. A Bíblia alerta sobre festas ligadas a ídolos e celebrações que honram entidades espirituais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, diz claramente: o que os gentios sacrificam aos demônios, não a Deus. Agora vem o ponto que incomoda. O carnaval acontece sempre antes da quaresma, como se fosse uma última celebração antes do período sagrado. Mas espiritualmente é o oposto de arrependimento. É entrega aos impulsos da carne. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, orgias. E termina dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O cristão não julga quem participa, mas também não fecha os olhos para a dimensão espiritual por trás da festa. Porque nem toda celebração é neutra. Algumas abrem portas no mundo invisível que depois custam caro para fechar.
A verdadeira liberdade não está em 4 dias de folia. Está em viver livre do pecado todos os dias do ano. E essa liberdade só Cristo oferece. Se isso fez sentido para você, comenta livre em Cristo aqui embaixo